Os meus alunos! E aí, meus alunos, tudo bem com vocês, cara? Muito legal, né? Finalizando aqui já essa parte de disciplina operacional, hoje a gente vai gravar mais uma legislação específica, né? A gente vai falar sobre fundadas suspeitas em abordagens em buscas policiais militares, né? Decisões do STF e tudo mais. Mas eu quero falar, muita gente elogiando, graças a Deus, achando legal. Uns, o preço é muito baixo, por que que você está fazendo isso? Cara, primeira coisa, por que que eu estou fazendo isso? Que eu estou estudando. Então é porque é parceria, cara. Eu acho que a gente sempre apoiando um ao outro, sempre ajudando. E os meus amigos de Valadares, né, a Fernanda, o pessoal de Valadares, pediu para ajudar, né, que eles estavam com dificuldade em algumas coisas, e os cursinhos cobrando muito caro, e às vezes a qualidade também não é legal. Eu aproveito para estudar e ajudar as pessoas que merecem a minha atenção e o meu carinho aí, que sempre me apoiaram em tudo que eu fiz. E graças a Deus a gente tem conseguido fazer um trabalho divertido, legal. Tem que ser rápido, não pode ser enrolado, não pode brincar muito, né? Porque senão a gente não consegue chegar no coração de vocês, vocês não conseguem aprender, não faz sentido. Uma aula ao vivo é brincando, é zoando, a gente tem tempo só para aquela matéria, mas a aula para fazer uma prova importante como a DAP é demorar, beleza? E aí eu convido você, cara, você que não se inscreveu no canal, se inscreva, compartilhe os vídeos aí, né? A gente tem vídeos gratuitos, partes, né, gratuitas, e as que são pagas é um valor simbólico, um valor simbólico. Você manda um e-mail conforme a descrição, na descrição fala direitinho, e esse valor tem contribuído aí para a gente, né, para animar, para motivar também. Mas eu queria comprar material para gravação, um fundo, depois eu vou gravar outros assuntos, né, outras coisas na área de exatas, que eu gosto muito, que eu sou apaixonado, mas basicamente isso. Mas sem enroleixo, tem uma coisa muito importante agora para a gente terminar essas aulas aqui. Então, conto com vocês, né? Compartilhe esse vídeo, né? Esse vídeo gratuito aí. Se inscreva, fale com os colegas. Esse canal vai ser muito importante para várias coisas nossas. E eu agradeço muito todos os dias as pessoas que dão feedback. E os feedbacks, de vez em quando, eu posto aí no Instagram. E se Deus quiser, a gente vai crescer junto aí. Eu vou poder ajudar muito mais pessoas e vocês me ajudarem também a ter uma vida cada vez mais feliz. Sem lero-lero, vamos agora para o memorando número 30.102.2 de 22, que é o fundamento, né, na suspeita em buscas veicular, buscas pessoais e buscas domiciliares. Bacana demais. Vou falando para vocês aí o que significa isso e o porquê desse memorando. Se você entender o contexto lógico do memorando, vai ficar mais fácil você aplicar as questões. Caiu uma questão, né, a 45. A 45, essa é uma questão interessante. A gente vai passar o memorando tudinho para vocês entenderem. Depois vocês vão fazer essa questão, vocês vão ver que ela é facinho. Está lá no banco de provas do EAP, do CRS, muito simples. Não vou fazer aqui porque ela é simples. O que pega aqui é uma coisinha que assim é difícil, é chato demais. É esse modelo de questão aqui, ó, que ele não te dá muita chance de eliminação. Você tem que realmente saber as questões. E por isso eu não faço igual a maioria desses professores que só querem ganhar com o cursinho. Eu estudo toda a legislação, toda a legislação. Se você olhar o material, é um estudo de toda a legislação. Por quê? Senão você não consegue resolver uma questão dessa. Né? Não tem macete aqui nessa resolução. Somente 3 assertivas está incorreto. Pô, você tem que saber a questão por questão. Por isso que é importante passar toda a legislação. Fazer um resumão, vocês vão ver que é rápido essa legislação, não é complexa, mas eu vou passar ela todinha para te dar uma ideia. Ela vai falar, né? Trata-se do memorando 30.102/2 de 2022 do Estado-Maior. Ele fala sobre a fundada suspeita em abordagem, busca pessoal e veicular e domiciliar. Esse memorando ele veio depois de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, falando, né, que seria ilegal quando você fizesse uma apreensão, mesmo que tivesse a apreensão de materiais, de drogas, de arma, sem que
tivesse uma justificativa clara para basicamente é isso, né? Para a busca pessoal. Por que gerou aquela busca? A pergunta é, por que gerou aquela busca? E aí a gente faz o memorando na nossa instituição para preservar, fundamentando aí a abordagem policial, para dar mais uma tranquilidade, que gerou muita polêmica. Os polícias, não posso abordar mais, que não sei o quê e tal. Não, pode abordar com tranquilidade, mas vai abordar em relação à fundada suspeita. Essa que é a ideia. Você vai ter que identificar com clareza o que é uma fundada suspeita. A gente vai falar sobre isso agora. Então, o memorando, eu vou pegar as partes principais do memorando para vocês entenderem. Vocês vão ver outras vezes se precisar, mas eu acho que vai ficar bem claro aí, com apenas uma explicação, uma explanação. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui, há previsão no Código de Processo Penal, no artigo 240, que prevê a busca domiciliar, né, e busca pessoal. Então, há uma previsão. Lá no Código fala que ele independe de mandato, no caso de prisão, de fundada suspeita, a palavra-chave nossa para esse memorando está aqui, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. E aí foi uma determinação judicial, foi uma medida determinada, essa que é a ideia. Então, houve fundada a suspeita, então pode acontecer a busca. Resumão do memorando. Houve a fundada suspeita, com clareza, com objetividade, tudo mais, e esse memorando vem descrever aí isso tudo. E aí fala que o memorando vai fazer aqueles negócios, considerando que, a gente vai fazer um resumo para vocês nessa parte aí, ó. Considerando que a busca pessoal e veicular carece de amparo legal, né? Ela deve ser baseada numa fundada suspeita, justa causa, que é constituída por indício, mostrando a probabilidade do camarada, do indivíduo, né, tá cometendo ou irá cometer uma ação delituosa que vai estar no processo probatório. Essa é a ideia. E aí vai falar também, aquele, considerando que a fundada suspeita deve evidenciar impressões objetivas. Então, a gente tem que achar objetividade, clareza e casos concretos, coisas concretas, que vai fundamentar exclusivamente em denúncias anônimas. Não vai ser, né? Aí ele vai falar, vai extrair. Não pode se fundamentar exclusivamente em quê? Em denúncias anônimas e no tirocínio policial. Porque a gente falava, né, muito, a gente aprendeu muito isso no início da nossa carreira, que o tirocínio policial, não sei o quê, tivemos tirocínio policial. Não pode ser essa fundamentação apenas. Tem que ter a fundamentação fática, objetiva, clara e concreta. E aí fala, considerando que a validade desses vestígios de infrações penais, essa validade, só vai ser válido esse vestígio, se tiver a obediência clara das regras atinentes à cadeia de custódia da prova obtida. Então vai ter que ter, né, aquela sequência da cadeia de custódia da prova obtida aí. E antes da prova obtida, principalmente, qual foi o fato motivador daquela abordagem. Beleza? Importante estudar isso daí. E ainda fala que a abordagem é um instrumento fundamental para a apreensão de armas, drogas e objetos. Então, a polícia entende isso, né? Para objetos ilícitos, para apreender materiais de crime, né? Para obter a apreensão de armas e drogas, é necessário, sim, que faça a busca pessoal. Todo mundo tem isso. Aqui no 7º, ele fala, né, os diversos manuais técnicos profissionais e outros documentos, outras legislações nossas, que prevê como que é feita a abordagem. Lá tem que ter utilização da técnica, né, tanto do Manual Técnico Profissional 01, 02, 03 e assim sucessivamente. E considerando também a necessidade de padronizar. Então, o que eu vou fazer aqui na capital vai acontecer no norte de Minas, vai fazer em Valadares, a terra aí de meus chegados aí, onde eu formei aí, adoro Valadares, um beijo Valadares aí. Quem for de Valadares, comenta aí, né? Quem for meu amigo de CTSP, comenta nos vídeos aí, faz tudo que o pessoal faz nos canais aí, para dar moral pra gente. Pelo menos isso, você não vai querer comprar o material, né? Eu vou dividir. Divide não, é muita miséria. Não precisa não, o valor é pequenininho.
Então vamos lá. Outra coisa, então, é considerando que há necessidade de padronização da conduta, dos procedimentos operacionais e de como isso é registrado no REDS. E aí há uma recomendação. Há uma recomendação do Shen. Uma recomendação da seguinte maneira: ó, tem que difundir esse material para toda a tropa. E esse memorando é justamente para difundir esse material sobre fundadas suspeitas em abordagem, busca domiciliar, pessoal e veicular. Beleza? E, além disso, vai fazer com que seja tema do treinamento tático, né, e do treinamento técnico em todas as unidades subordinadas. Ok. E aí tem várias fundamentações jurídicas, fundamentações legais, que dificilmente vai cair na prova, só mostrando, né, Código de Processo Penal, os manuais técnicos profissionais, alguns outros tipos de documento de conselhos, tranquilo. Fala sobre algumas abreviaturas que não tem erro, né? Boletim de ocorrência simplificado, comandante-geral, Copom, tranquilo também, isso aqui não é problema. E fala o seguinte, ó, o que a gente espera desse memorando? O que eu espero desse memorando aí como resultado? Pô, fiz o memorando, resultado. Primeira coisa, padronizar as condutas e comportamentos operacionais e, principalmente, padronização do registro do REDS. Ok. E ele dá exemplo de como fazer isso, tem uma base de como fazer isso. Outra coisa, contribuir com a produção do conjunto probatório, né, desses documentos para que haja a persecução penal correta. Outra coisa ainda é a garantia de segurança jurídica do policial na atividade operacional. Vai garantir, porque a própria decisão do ministro, ele vai falar que se não tiver esse conjunto probatório, pode incorrer em sanções administrativas e penais. Então, isso aí, ó, o memorando fala em garantir a segurança jurídica do policial na atividade operacional. E ainda potencializar a prestação de serviço para a população. Outra coisa também, fala sobre os recursos necessários. Normal, não muda nada. Fardamento e equipamento policial e local de trabalho para registro. Tranquilo, sem problema. E aí depois o memorando vai falar sobre os procedimentos básicos. Quais são os procedimentos básicos que devem ser aplicados? Primeiro vai falar do conceito da suspeita para abordagem policial. E aí nós temos no artigo 240 que há uma previsão da busca domiciliar ou pessoal. Fala que dependemos de amparo legal, né, e que a fundada suspeita ela tem que ser uma justa causa daquela busca, que é constituída por indício de circunstâncias no caso concreto. Então, são várias situações que levam a um caso concreto para fazer a realização da busca. E esse caso concreto tem que mostrar a probabilidade que o indivíduo esteja de posse de arma de fogo, de drogas ou de algum produto, né, que em tese seja delituoso, ok? E deve-se evitar, aí mostra de novo, né, fundamentação exclusiva em denúncias anônimas ou no tirocínio policial. Então não pode ser exclusivamente, ele não anula totalmente, né, o tirocínio policial e a denúncia anônima, mas tem que ter um outro conjunto de situações que vai fazer com que haja essa busca aí com tranquilidade. Você que é de outra polícia aí, cara, de outro local, é muito legal, tá? Ter você por aí também, depois você escreve aí de onde você veio. Além disso, ressalta-se que mesmo que sejam encontrados objetos de arma de fogo, para que haja validade nisso daí, para que a apreensão desses materiais possa produzir a prova válida, ele fala até prova válida, é necessário que consignar, escrever no REDS, que a busca foi precedida de constatação de circunstâncias fáticas que evidenciaram a abordagem ou a suspeição desse abordado para validar. Então, só é válido quando tem essa prova válida, essa circunstância fática, né, para validar o processo. Além disso, a gente tem que deverá ser verificada através da atitude do indivíduo, ou seja, a fundada suspeita vai conjugar comportamento e ambiente. Duas coisas dessa legislação: comportamento estranho do indivíduo e ambiente, beleza? Comportamento.
E aí a gente vai ter os exemplos, né? Como que a gente vai verificar isso? Primeiro, ó, falando sobre o estado de flagrante delito, cara, quando, né, aqueles casos onde você é testemunha pessoalmente, né, viu uma coisa presencialmente, logo depois do fato, né, foi abordado o indivíduo, esse tipo de coisa que vai ser preservado. Ou a mesma característica da denúncia, lá você vai ver que existe até um modelo de redes falando, né, que teve a denúncia, mostrou, né, algum determinado crime, e aí a mesma característica física e vestimento de que foi denunciado. Além disso, segurar, transportar em posse objetos de aparência ilícita, então fala da aparência ilícita, né, o volume na cintura mostrava, né, parecia algo, ou uma sacola que parecia, dava aparência ilícita e fez com que a gente fosse abordar. O volume na cintura parecia uma arma de fogo, assim que é a aparência. Segurar, transportar em posse situações não usuais, levando a crer serem provenientes de prática delituosa. Outra coisa, portar objetos por debaixo das vestes que denota ocultação de armas, né? Aparentemente parecia uma arma de fogo debaixo das vestes dele. Isso é interessante a gente entender que são situações fáticas que mostram a suspeição e a necessidade dessa abordagem. Descartar materiais ou fazer movimentos abruptos. Você viu de longe, o cara tentou descartar, o cara jogou a sacola sobre o telhado. São essas situações. Outra situação é quando viu a guarnição policial, ele iniciou a evasão do local, ele inicia a evasão daquele local, ele corre. Então, isso aí também é interessante. Ele avistou a viatura e evadiu. Outra coisa, iniciou a evasão do local quando ele percebeu ou quando foi dada uma voz de parada para aquele indivíduo no bloqueio policial, né? Você pediu para parar, o cara vaza. Então aí gera essa fundada suspeita. Apresentou características correspondentes às narradas quanto ao acionamento da polícia. A polícia foi acionada e aí o local que foi acionado tem um indivíduo com as características correspondentes a que foi narrado. Está tudo lá registrado. Todo mundo sabe que o Copom registra tudo. Isso vai salvar o polícia depois. Ação típica de cometimento de conduta ilícita, né? Troca dissimulada de objetos, ocultação repentina. Você trocou o objeto, fez uma ocultação repentina de determinado material. Outra coisa também, o comportamento estranho. O policial foi visto, né? A guarnição foi vista por um indivíduo, o cara ficou nervoso, o cara começou a ter atitudes diferentes de tensão. A pessoa parada em local ermo, né? Ou notoriamente conhecido para a prática habitual de criminalidade, você verificou um camarada, né, uma atitude suspeita, parado no local onde tem diversos crimes naquela região, tranquilo. Isso aí é uma situação também fática, concreta, que mostra essa necessidade da busca pessoal. Trata-se de pessoa reincidente na prática de delitos, por isso conhecida na região. Pô, você viu um indivíduo que ele está lá e ele sempre comete crimes, é muito conhecido na região. Outras situações em que evidencia a potencial existência da prática de delitos e desordem, desde que devidamente fundamentada e justificada. Então, basicamente, é isso. Então, para fazer a fundamentação, está claro o que é que tem que ser feito. E a outra coisa que a gente vai fazer é o registro, né? E é importante na legislação fala sobre o registro do REDS, mostrando que tem que aparecer nesse registro a situação, cara, e ainda fala de maneira detalhada da abordagem, a consequência da abordagem, a apreensão de objetos, né? A necessidade de constar no histórico. E aí vamos ver o que tem necessidade de constar nesse histórico aí, para vocês entenderem. Primeiro tem que fazer com que a situação fática seja fundamentada, motivando, né, essa abordagem. O que motivou aquela abordagem? O que motivou a encontrar aquele objeto ilícito na posse dele? Indicar precisamente onde os objetos foram encontrados. O local, ele fala sobre o local. Onde foi encontrado esse objeto? No bolso direito?
no bolso esquerdo, né, do lado do indivíduo onde ele se encontrava sentado, tem vários exemplos lá mostrando que tem que ser bem detalhado o processo de como foi feito a apreensão.